Mas esse momento aqui que a gente se reúne no estudo é um momento que realmente é de gratidão a Deus por tudo que eles têm nos passado e têm nos ensinado aqui, né? Já estudamos alguns livros e essa nossa temporada aqui de 2021 vamos começar a estudar os evangelhos. Semana passada nós estudamos a pregação ou a mensagem de João Batista, né? E hoje, especificamente, nós vamos estudar, eu já passei esse tema ao pastor Joel, que ele pudesse nos falar sobre o batismo de Jesus, o batismo de Jesus Cristo. Tá? Então, vou passar a palavra ao pastor para que a gente possa iniciar o nosso estudo de hoje. Pastor Joel, por favor. Ok, muito bem, pessoal. É um prazer muito grande aqui estar com vocês, da IMEL Sorocaba. Amo demais a IMEL Sorocaba, demais mesmo. Gosto de todo mundo, das crianças. Já fui no Aka Kids, já preguei no Yes, já preguei no culto normal de domingo. É uma benção. Já fui no aquele festival de comida asiática, né? Já preguei lá no festival de comida asiática. Comi as comidas lá, tiraram foto de eu comendo. Ai, ai. Muito bom, né? Então é um prazer muito grande, né? Essa semana, acho que faz umas 2 semanas, acho que eu estava vendo um post lá do Instagram, né? Acho que a Lilian que colocou que estava tendo estudo bíblico, né, de Sorocaba, e eu achei fantástico. Eu acho que a gente tem que incentivar mesmo as pessoas a estudarem a palavra, e eu sou totalmente a favor disso. Sou totalmente a favor de estudar a palavra, né? E hoje a gente vai ter um estudo bíblico aqui, um estudo sobre um assunto, não só sobre um texto, a gente vai pegar 4 textos, mas sobre um assunto, né? E depois que eu terminar aqui a minha explanação, a minha fala, eu quero deixar um espaço para vocês perguntarem. Então eu sugiro que, como vai ter muita informação, que você tenha um caderninho aí, que você anote as coisas mais interessantes, as coisas mais legais, para que você possa ir pegando algumas coisas que você vai absorvendo aí da palavra e vai também construindo as suas perguntas, né? Eu sempre digo que as perguntas revelam a vontade da pessoa conhecer mais daquilo que está estudando. Uma pessoa que não... Né, a gente sempre fala, né? Se alguém aqui já é professor, sabe o que eu estou falando, né? A gente sempre fala, você está dando aula assim, ó, se você não pergunta nada no final, de duas uma, ou você entendeu tudo, ou você não entendeu nada, né? Geralmente o nada faz mais sentido, né? Mas assim, o que eu acho, assim, eu, por exemplo, quando eu vou assistir uma aula, quando eu vou assistir uma conferência, quando eu vou assistir um seminário, uma palestra, que seja não uma pregação, né? A pregação a gente é algo de uma via só, assim, algo que Deus traz para nós, mas uma palestra, eu sempre fico me organizando para formular uma pergunta, porque as perguntas revelam meu interesse, as perguntas revelam minha vontade de conhecer mais sobre o assunto. E o assunto hoje é simples, é a palavra de Deus, né? Então, vamos ler os 4 textos. Vamos ler os 4 textos juntos. Pega a sua Bíblia aí, eu não vou colocar na tela, eu quero que você abra a Bíblia aí para a gente treinar aí, abrir a Bíblia. E a gente vai abrir nos 4 textos, a gente vai ler os 4 textos hoje. Ainda bem que eu fiquei sabendo agora com o Shigeu que ele falou que vocês já estudaram sobre o João Batista, né? Porque sempre que fala do batismo, tem o precedente desse assunto é o João Batista. Então vamos lá. Mateus capítulo 3, versículo 13 a 17. Diz assim, Mateus 3, 13 a 17. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti. Tu vens a mim? E tu vens a mim? Respondeu Jesus. Deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água e naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba
e pousando sobre ele, então uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Agora vamos pular para Marcos capítulo 1, versículo 9 a 11. Marcos capítulo 1, versículo 9 a 11. Marcos 1, 9 a 11. Então diz assim o texto: Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, de ti me agrado. E logo após o Espírito o impeliu ao deserto e ali teve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Agora vamos abrir em Lucas capítulo 3, versículo 21. Lucas capítulo 3, versículo 21. Lucas 3, 21 a 23, e diz assim: Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E quando ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério e ele era considerado filho de José. E finalmente vamos abrir o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29 até o 34. Evangelho de João, capítulo 1, 29 a 34. E no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que é o Filho de Deus. Amém. Então, nós estamos vendo aqui, o assunto de hoje é o batismo nas águas de Jesus nos 4 evangelhos, olhando para os 4 evangelhos. Uma coisa interessante, muito importante para a gente pensar, vocês que estão fazendo esse estudo de paralelo com os evangelhos, né? Existem textos que tem em 3 evangelhos e não tem em um. Existem textos que tem em um, não tem no outro. Existem textos que tem nos 4 evangelhos, né? Mas qual a diferença dos 4 evangelhos, né? Os autores dos evangelhos, eles têm origens diferentes, né? Então a gente sabe que Mateus e João eram discípulos de Jesus, mas Lucas e Marcos vieram depois, né? E a gente sabe que toda a origem dos autores dos evangelhos também trazem um foco, né? Então, assim, o Mateus e João é um pouco mais focado nos judeus. O João na verdade, o João, na verdade, é para todos, né? O Lucas também, e você vê que o Lucas se você olhar para a Bíblia, na verdade, a ideia seria que o livro de Atos seria o segundo Lucas, né? O primeiro livro de Lucas é o Evangelho de Lucas, e o segundo livro de Lucas é o livro de Atos, né? Porque foi o mesmo autor que deu sequência, né? Tanto é que o Lucas acaba, e se você olhar para Atos, você vai ver que é a continuação do próximo livro, né? E o Marcos, que eu entendo que o Marcos é o evangelho mais simples, ele é o mais curto, né? E se quando alguém me pergunta assim: Ô pastor Joel, se eu começar a ler a Bíblia, por qual que eu começo? Eu sempre indico começar por Marcos, né?
por quê? Outro dia eu vi o pastor Eduardo Arata indicando as pessoas para começar com o evangelho de João, né? Porque o João, ele não é o que a gente chama de sinótico, né? O sinótico o Marcos, o Mateus e o Lucas, eles são meio parecidos na sua formação, tal. E o João é bem diferente. O João, e também a gente pensa que o João, ele era o discípulo amado de Jesus. Ele teve algumas experiências assim, talvez mais marcantes, profundas com esse Jesus. Mas o livro de Marcos é o livro que foi escrito em grego, é um livro simples. Ele foi escrito num grego simples. Então, o evangelho mais simples realmente é o evangelho de Marcos, né? E para mim, um dos mais complicados é Mateus, mas o maior de todos é o Lucas, né? Então, assim, eu gosto de pensar assim, primeiro a gente lê Marcos, depois a gente lê Mateus, depois a gente lê João, e aí a gente lê Lucas e já emenda no Atos, entendeu? Porque o Lucas já está emendado com Atos. Então, existem várias maneiras, né, de você fazer essa sequência de leitura. Mas pelo que eu estou vendo aqui, vocês estão estudando todos os evangelhos, né? Vocês estão olhando para os evangelhos, pegando os assuntos, não sei se cronológico ou não, mas eles estão andando dessa forma. E uma coisa muito, muito importante quando se fala do batismo nas águas de Jesus, primeiro é o texto que precede, né? Sempre que você pega um texto para estudar, minha sugestão é que você não fique preso a esse texto. Nós poderíamos olhar aqui para Mateus e ver que só tem 5 versículos. Olhar para Marcos e olhar que tem 4 versículos. Olhar para o Lucas, só tem 3 versículos. Assim, e a gente podia focar só nisso, mas eu acho interessante que você leia o capítulo inteiro para você entender a dinâmica de onde que esse texto que nós estamos estudando está inserido, né? Porque, assim, eu acho que grandes falhas de interpretação bíblica vêm justamente porque você pega um texto separado do contexto e, afinal, você cria um pretexto. Então, um texto fora do contexto é um pretexto, né? Então, assim, ou seja, você pode pegar um versículo ali chave e tirar ele do contexto e você pode usar ele para qualquer coisa, né? Então, uma vez eu estava evangelizando, estava falando para o Shigeo que eu sou dentista, né? Quando eu comecei a minha carreira de dentista, eu fui trabalhar no consultório lá em São Mateus. Aí eu estava lá em São Mateus, lá trabalhando e tal, e tinha um dentista que era um primo de segundo grau meu. E ele falou assim, ô Joel, essa história aí de Bíblia, né, de ser cristão, né, o cristão pode fazer qualquer coisa? Eu falei, na verdade, poder pode, né, mas nem tudo convém, né, a gente não faz tudo. Ele falou assim, porque outro dia eu conheci um cara que fala que pode fumar maconha, que pode se prostituir, que pode... Eu falei, epa, e não, cara. Eu falei, da onde que ele tirou esse versículo? Ele falou que tem um versículo que fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. Você entende, pessoal? Se você só pegar esse texto, tudo posso naquele que me fortalece, você pode tudo, você pode fazer o que você quiser, né? E depois você fala assim, já que você me fortalece aí, me dá força aí para eu sair das enrascadas da minha vida. Não, tá errado, né? Então, assim, por isso que eu sempre dou esse conselho, né? Quando você vai estudar a palavra, olha o que vem antes, olha o que vem depois, olha onde o texto está inserido, lê o todo, não lê só um versículo e fica tentando tirar as suas ideias. Tenta pegar um pedaço da Bíblia, né? E aqui a gente está vendo, né, esse batismo de Jesus e a gente está olhando para os 4 evangelhos, né? Então, olhando para o primeiro evangelho, que é o evangelho de Mateus, é interessante o evangelho de Mateus, ele traz uma coisa que nenhum outro trouxe, tá? E eu queria chamar a atenção de vocês em relação a isso, né? O Mateus capítulo 3, Jesus ele veio da Galileia para o Rio Jordão para ser batizado pelo João Batista, né? E aí no versículo 14, a palavra diz assim, João, porém, tentou impedi-lo.
João falou assim, não posso, você não está entendendo? Você é o Messias, o prometido, como que eu vou batizar você? Né? E aí Jesus, ele no versículo 15, ele diz assim, deixe assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça, e João concordou. Então tem duas coisas importantes que eu queria chamar a atenção de vocês aqui. A primeira delas, acho que é uma pergunta muito importante que você deveria fazer para você mesmo quando você lê a Bíblia. Eu fiz essa pergunta para mim. Quando eu estava lendo a Bíblia, eu perguntei assim, mas por que que o nosso Jesus precisa ser batizado? Qual a razão do nosso Jesus precisar ser batizado por um ser humano falho, pecador, igual João Batista? Tá certo, João Batista era um profeta, um dos grandes profetas da palavra de Deus. João Batista, ele foi mencionado em Isaías 40, em Isaías 53. Ele era a voz que clama do deserto, aquele que prepara o caminho, que aplana as montanhas, que prepara a vinda do Filho do Homem. Sim, João Batista era alguém especial, sim, mas ele era tão pecador quanto você e eu. Tão pecador quanto você e eu. E as pessoas, quando olhavam para o João Batista, vocês devem ter estudado isso no final de semana, mas quando olhavam para o João Batista, perguntavam para ele assim, ei, você não é o Cristo, não? Tipo, vira o Cristo aí, né? Imagina a tentação do João Batista e falar assim, nossa, pô, mano, acho que sou eu. Acho que sou eu, sim, né? As pessoas começam a te elogiar demais, né? O orgulho começa a subir a cabeça, né? Poxa, então, nossa, então eu canto bem mesmo, né? Mal sabe que aquilo ali é o elogio barato, né? Mas eu penso assim, João Batista, ele podia muito bem ter falado, tá bom, então eu sou o Cristo, né? Porque eu sou a voz que clama do deserto, foi profetizado sobre mim e tal. Mas não, João Batista, ele é categórico em dizer, não, eu não sou o Cristo, e depois de mim vem aquele que é superior a mim, mas assim, muito superior, totalmente superior a mim. E quando Jesus encontra com o João fala, puxa, não posso te batizar. Quem sou eu para te batizar? Né? E aí o João ele fala isso, mas olha só, essa pergunta que eu queria trabalhar um pouco com vocês. Por que Jesus precisava ser batizado? Sendo que o batismo de João é diferente do batismo de Jesus. A gente já ouviu essa história, né? O João, ele batizava o batismo do arrependimento. E Jesus, ele ia trazer um outro tipo de batismo, que era o batismo com o Espírito Santo, né? Que é um assunto bastante polêmico, ainda mais a gente que é a Igreja Metodista Livre, que é uma igreja um pouco mais conservadora. Eu não sei quantos aqui vieram de um contexto mais pentecostal, mas assim, no contexto pentecostal, a gente sabe que o batismo com o Espírito Santo tem uma interpretação um pouco diferente, né? Tem uma interpretação um pouco mais cheia de falar em línguas e de dons, né? E a gente na Metodista Livre quase que a gente não vê essas coisas, né? Gente falando em línguas, gente falando que foi batizado no Espírito Santo, mas é real, tá na Bíblia. Mas deixa eu responder essa pergunta. Por que Jesus precisava ser batizado nas águas? Eu quero trazer aqui para vocês basicamente 6 respostas muito boas para a gente pensar nisso. Primeira resposta, Jesus precisava ser batizado nas águas para ser exemplo para todas as outras pessoas. Ou seja, se Jesus foi batizado, quem sou eu para falar que não precisa de ser batizado? Você entende? Então Jesus, ele foi um exemplo maior. Poxa, se até Jesus se submeteu a ser batizado nas águas, eu também tenho que ser batizado. E a nós, como igreja, nós temos que valorizar a questão do batismo, né? Nós temos que enfatizar, nós temos que encorajar as pessoas a serem batizadas nas águas, né? Acho que ano passado, porque ano passado foi um ano de pandemia, então a gente teve uma dificuldade grande de conectar as pessoas. A nossa igreja batizou só 10 pessoas, mas assim, no ano retrasado a gente batizou quase 40,
né? Então eu penso que se a liderança está incentivando, está sempre falando do batismo, está encorajando as pessoas, as nossas células da Igreja da Vila, a gente chama de INC, né? Igreja nas Casas. E todas as INCs da Vila, da Igreja da Vila, sempre tocam nesse assunto. Vamos falar sobre o batismo, vamos explicar o que é o batismo. E pessoal, fantástico. Budistas têm se convertido ao Senhor Jesus e têm sido batizados nas águas, né? Pessoas que tinham dúvida foram batizadas nas águas. É uma coisa maravilhosa, porque o batismo ele confirma a nossa fé em Cristo Jesus. É o testemunho público da nossa fé em Cristo Jesus, né? E Jesus Cristo foi batizado, pessoal. Eu penso assim, se Jesus foi batizado, a gente tem que ser batizado nas águas, né? Eu sempre deixo isso bem claro. O batismo não te salva, né? Por que o batismo não te salva? Imagina aquele ladrão que estava na cruz, ao lado da cruz de Jesus. Ele teve tempo de ser batizado? Não teve tempo de ser batizado. Mas ele falou, Jesus, quando você for para o paraíso, lembra de mim. Jesus falou, quando eu estiver entrando lá, você vai entrar comigo, né? Ou seja, a gente sabe que o batismo ele não salva, mas o batismo é algo muito importante que confirma, que testifica, que declara publicamente, que faz a nossa profissão de fé, a nossa declaração de fé, para que a sociedade saiba, para que eu saiba, e para que o mundo espiritual saiba de que eu decidi andar com esse Jesus Cristo e eu entreguei minha vida para ele. Então, esse é o primeiro exemplo, primeira resposta. Segunda resposta, por que Jesus precisava ser batizado? Porque o batismo é uma ordem de Deus. Uma das ordenanças de Deus é o batismo. Então, você tem uma outra ordenança, por exemplo, que é a Santa Ceia. Jesus falou, é para fazer a Santa Ceia até eu voltar. Então, a gente tem que participar, a gente tem que fazer a Santa Ceia nas nossas igrejas. É uma ordenança. Então, assim, é uma ordem de Deus, a gente tem que fazer. Terceira resposta do porquê que Jesus precisava ser batizado. Terceira resposta, porque o batismo confirma a sua obediência e a sua submissão a Deus Pai. Jesus ele podia falar assim, eu também sou Deus, eu posso mandar aqui no pedaço. Mas não, Jesus só fazia aquilo que ele via o seu Pai fazer. Então, uma das características do porquê que Jesus foi batizado é porque Jesus confirma a sua obediência. Como é gostoso ter um filho obediente, né, pessoal? Eu não sei de você, eu não fui muito obediente quando era pequeno, não. Mas, assim, mas como é bom ter um filho obediente, né? Filho que você fala, né? Vai e faz, né? É muito bom. E Jesus Cristo era esse filho obediente. Ele era um filho submisso à direção e às ordens do Pai dele, que é o Deus e Pai. A quarta coisa que eu queria falar para vocês, por que Jesus precisava ser batizado, é porque Jesus se fez pecado por nós. Lembra que eu falei para vocês que Jesus Cristo, ele não tinha pecado e o batismo do João Batista era o batismo de arrependimento? E talvez esse seja o intuito dessa pergunta. Por que Jesus precisava se arrepender se ele nunca pecou? Não é verdade? E eu penso o seguinte, né, pessoal? Nós sempre falamos assim, eu quero ser igual a Jesus. Sim, nós temos que ser igual a Jesus, nós temos que ter as mesmas atitudes de Jesus. Mas Jesus, ele nunca pecou. Então, assim, se eu quero fazer igual a Jesus, eu nunca vou me arrepender dos meus pecados, porque se Jesus não tinha pecado, ele não se arrependeu dos seus pecados. Mas Jesus se fez pecado por nós. Então, abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Segunda carta aos Coríntios 5, 21 diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Veja bem, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus.
Volta comigo em Mateus, capítulo 3, versículo 15. O que Jesus diz lá? Ele diz assim: para cumprir toda justiça. Para cumprir toda justiça. E Paulo confirma essa ideia lá em 2 Coríntios capítulo 5. Por quê? Por que Jesus precisava ser batizado? Porque ele se fez pecado por nós. Para que a justiça de Deus pudesse ser realizada nas nossas vidas. E é através do sacrifício de Jesus, é através da missão de Jesus que nós podemos ter os nossos pecados perdoados. Nós podemos ser vistos por Deus como santos e justificados em busca de uma santificação verdadeira nas nossas vidas. Então esse Jesus, ele precisava ser batizado para que as pessoas pudessem entender que ele estava se fazendo pecado por nós. Quinta resposta do porquê que Jesus precisava ser batizado é porque Jesus estava cumprindo a promessa da palavra de Deus. Então essa promessa, principalmente a promessa que vem sobre a vida do João Batista, né? O João Batista, ele era uma das promessas escritas em Isaías 53, em Isaías 40, que falava da voz que clama do deserto. E essa voz que clama do deserto tinha essa promessa de que ele viria com os seus próprios olhos, o Messias, o enviado de Jesus, né? Do Messias enviado, falado por Moisés, que era Jesus, né? Então é importante a gente entender isso. E última resposta do porquê que Jesus precisava ser batizado é porque o batismo de Jesus, o conceito de que Jesus se fez pecado por nós e cumpriu a justiça de Deus, isso na verdade garante a nossa salvação. Garante a nossa salvação, garante de que esse Jesus é realmente o Filho de Deus enviado por Deus ao mundo e que a missão dele cumpriria com o propósito de ser o Cordeiro perfeito, morto pelos nossos pecados, o sacrifício último colocado no propiciatório, para que não mais precisássemos de matar nenhum animal e ter nenhum outro derramamento de sangue, porque o Cordeiro perfeito morreu por nós. Quando a gente olha para Marcos, capítulo 1, versículo 9 até o 11, então essa questão da justiça não tem em nenhum outro lugar. Mas aí quando você olha para Marcos, e eu esqueci de falar uma coisa importante dos evangelhos para vocês, mas existe uma teoria de que o Marcos, ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. Como ele era o mais simples, né, ele foi o primeiro evangelho a ser escrito, existe uma teoria de que o Lucas e o Mateus leram Marcos para compilar os evangelhos deles. O evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas, eles pegaram o livro de Marcos e compilaram os seus evangelhos, né? E talvez por isso que a gente chama Mateus, Marcos e Lucas de os evangelhos sinóticos, porque eles têm, sim, significa o mesmo, e óticos, a visão, ou seja, esses três, eles têm uma visão muito parecida dos relatos e das histórias do Senhor Jesus. Por isso que eles chamam sinóticos, a mesma forma de ver, a mesma perspectiva de visão em cima da história do Senhor Jesus. Só o Evangelho de João que não é sinótico, porque João ele não leu Marcos, nem Lucas, nem Mateus, ele não leu esses evangelhos para escrever o evangelho dele. E é incrível, né, como o evangelho de João bate exatamente com as mesmas ideias, a mesma história do Senhor Jesus, que revela o Filho de Deus e o Messias, o Salvador do mundo para nós. Então, olhando para Marcos e para Lucas, eu queria e também para Mateus, eu queria que vocês entendessem algo. Eu acho que a lição
mais importante de um estudo sobre o batismo das águas de Jesus nos evangelhos. Acho que a coisa mais importante está agora. Agora é o clímax do estudo bíblico de hoje, tá, pessoal? Se você pegar o que eu vou falar agora, você aprendeu o mais importante sobre estudar o batismo das águas de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, o batismo das águas de Jesus revela a trindade de Deus. Se você estiver anotando, anota isso. O batismo nas águas de Jesus revela a trindade de Deus. Queridos, uma das coisas mais importantes na teologia bíblica, na teologia sistemática, na doutrina do evangelho, da nossa fé cristã, é que o nosso Deus é um Deus único, mas ele é um Deus trino. É um Deus que é formado por 3 pessoas. São 3 pessoas que têm o mesmo DNA, que têm a mesma substância, mas que são 3 pessoas diferentes, que têm funções diferentes, que têm ações diferentes. Vamos ler o livro de Marcos. O livro de Marcos, então, ele vai trazer isso para a gente. Marcos, capítulo 1, de 9 a 11, ele diz o quê? Ele diz assim, olha, de 9 a 11. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: e tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Isso tem em Mateus, tem em Marcos, tem em Lucas. 3 coisas que você vê aqui. Primeiro, Jesus, ele foi ao Jordão para ser batizado. Segunda coisa, o Espírito desceu do céu como uma pomba. E terceiro, a voz do céu disse: tu és o meu filho amado e em ti me agrado. Eu queria dizer para vocês que sempre que a gente estuda a trindade de Deus, que o nosso Deus é um Deus trino, essa palavra trindade não tem em nenhum lugar da Bíblia. Se você ler a Bíblia inteira, você não vai encontrar essa palavra trindade. Mas não é porque essa palavra não existe na Bíblia que a trindade não seja real, na verdade. Às vezes eu falo, pô, então se não tem na Bíblia, eu também não quero acreditar. Não, tem na Bíblia porque o conceito ele é claro. E aqui você está vendo o Filho, que é Jesus Cristo, indo para o Jordão para ser batizado. Você vê o Espírito Santo de Deus descendo de uma forma corpórea, através de uma imagem de uma pomba, descendo sobre a cabeça desse Filho, que é o Senhor Jesus. E o Pai, que é uma voz que vem do céu, declarando para esse Jesus: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Queridos, 3 ações diferentes de um mesmo Deus, de um Deus trino. Deixa eu colocar um pouco de teologia para vocês. Existe uma teologia chamada modalismo, que ele fala que, na verdade, que não são 3 pessoas, mas são três formas de manifestar Deus, né, para nós. Mas não é verdade, pessoal. O nosso Deus é um Deus triuno. São 3 pessoas. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O Deus Pai revela e envia o Filho para sua missão. O Filho envia o Espírito. Lá em João 16, a gente vê 16, 17, Jesus enviando o Filho, o Espírito, para que o Espírito revele o pecado, o juízo e a justiça para nós. O Espírito revela quem é o Filho para as pessoas e revela quem é o Pai. Existe calma aí, a Lília não está ouvindo nada. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá, beleza? Tá bom. Ixi, Lília, eu não sei como que eu posso te ajudar aí, mas o pessoal aqui tá ouvindo. Ok.
Vamos lá, então. Vamos lá. Então, eu queria dizer que essa questão da triunidade de Deus, ela é talvez o assunto mais importante para a gente olhar no batismo das águas de Jesus, né? Porque esses textos que a gente está lendo, eles revelam exatamente a ideia dessa triunidade de Deus. E eu queria dizer uma coisa muito importante para vocês sobre a triunidade de Deus. Deus, ele revela a triunidade dele, né? Ele revela a triunidade dele em várias áreas da nossa vida, né? Por exemplo, o vegetal é feito de raiz, caule e folha. O corpo é definido como tronco, membros e cabeça, né? Você tem várias revelações divinas na natureza, na forma, na geometria. Você sabe como se forma um plano? Um plano se forma por 3 pontos, né? Se você tem 3 pontos, você já tem um plano, né? Então, algo que Deus revela a sua triunidade na sua natureza. E eu queria dizer uma coisa para vocês, que essa triunidade, essa trindade de Deus, é uma relação tão perfeita que isso forma um concílio. Eu sei que nós, na Metodista Livre, nós temos um concílio, né? O Concílio Metodista Livre do Brasil. E aí esse concílio, ele conecta todas as nossas igrejas. É por isso que a igreja AIMEL de Sorocaba é irmã da igreja da AIMEL da Vila Mariana. Nós somos irmãos, né? Se um dia vocês precisarem da nossa ajuda, a gente é irmão, a gente quer ajudar, né? E se um dia a gente precisar de ajuda, a gente vai pedir também, né? E a gente é irmão, é família, né? E o concílio nos conecta. Deixa eu explicar uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida, que tem sido algo revelador para mim. Deus, ele é uma trindade. Mesmo no Velho Testamento, você vê que Deus já era uma trindade. Quando Deus fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, depois tem um momento que ele fala, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ou seja, você tem o Pai, você tem o Criador e você tem o Espírito pairando sobre as águas. E aí quando eles vão criar o homem, o que eles falam? Ele fala assim, será que ele fala assim, deixa eu fazer uma imagem e semelhança minha? Não, ele fala assim, façamos a nossa imagem, a nossa semelhança. Ou seja, era mais de um. Então, ou seja, a trindade já existia no Velho Testamento. Ela não passou a existir depois que Jesus veio à Terra. Ela já existia. E eu queria dizer uma coisa que eu tenho aprendido estudando o livro de Colossenses. Essa trindade é um concílio. Deus é um concílio. O concílio é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quando Deus criou o homem e a mulher, a imagem e semelhança dele, por que ele criou o homem à imagem e semelhança dele? Porque Deus queria que esse homem e a mulher fizessem parte desse concílio. E lá no Éden, o que aconteceu foi exatamente isso. Deus formou o homem e a mulher, e você tinha a trindade de Deus, mas Deus colocou Adão e Eva, e esses 5 formaram um concílio. Era uma coisa junta, não existia barreira entre eles, não existia desconexão entre eles. Eles conversavam entre eles. Deus pedia um negócio para Adão, Adão ia lá fazia. Deus batia um papo, Adão batia um papo com Deus, Deus falava com Adão e assim por diante. Eles eram um concílio, eles eram unidos. Só que o que aconteceu no capítulo 3 de Gênesis? O pecado entrou no mundo. E por que o pecado entrou no mundo? Esse Adão e Eva, eles tiveram que ser desconectados. Eles foram desconciliados do concílio de Deus. Só que no mesmo momento em que esses dois foram desconciliados do concílio de Deus, a gente vê lá mesmo no Gênesis capítulo 3, que ele falou assim, olha, o descendente da mulher pisará na cabeça da serpente. Ele morderá o calcanhar, mas o filho pisará na cabeça da serpente. Ou seja, desde lá, Jesus, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo já estavam programando e planejando para que você e eu pudéssemos nos reconciliar com Deus mais uma vez. Abre comigo em Colossenses capítulo 1, versículo 21.
Colossenses capítulo 1, versículo 21. Pessoal, isso aqui é fantástico, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui para mim foi uma bênção tão grande que eu tenho recebido na minha vida. Olha só, ele diz assim, Colossenses 1, 21 e 22. Ele diz assim, antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa dos maus procedimentos de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Queridos, Jesus Cristo veio ao mundo, foi batizado nas águas, cumpriu com a sua missão, com o seu propósito, morreu numa cruz por nós, para que nós pudéssemos ser reconciliados ao concílio de Deus. E aí, agora que nós que entregamos a nossa vida para Jesus, nós que vivemos com Jesus, que estamos alicerçados, firmes na fé, ouvindo e proclamando a palavra, nós temos o ministério da reconciliação nas nossas vidas. Assim como nós fomos reconciliados ao concílio de Deus, nós temos uma tarefa. Nós temos uma tarefa, pessoal. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 20. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 20, ele diz o seguinte: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Queridos, Jesus Cristo precisava vir ao mundo. Jesus Cristo precisava ser batizado nas águas. Jesus Cristo precisava cumprir a sua missão para que você e eu pudéssemos nos reconciliar com Ele, reconciliar com a Trindade Santa de Deus. O batismo das águas revela a triunidade de Deus, as três pessoas de Deus agindo de forma diferente. Jesus veio ser batizado, o Espírito desceu do céu para confirmar o batismo de Jesus Cristo e o Deus Pai deu um berro lá no céu. Esse é o meu filho amado, que eu tenho tanto prazer. Para que isso, pessoal? Para que você e eu pudéssemos nos reconciliar com esse Deus, nesse concílio maravilhoso. E agora nós temos uma tarefa. Nós somos aqueles que vão reconciliar outras pessoas que estão separadas de Deus. E nós queremos trazer essas pessoas, a colocar eles na frente de Jesus. Mesmo que tenha que levar as pessoas para o teto, abrir um buraco no teto, baixar essa pessoa na frente de Jesus. Nós temos esse trabalho de reconciliar as pessoas com o nosso Deus da conciliação. Amém? Muito bem, pessoal. Vou parar por aqui. Tinha mais coisa para falar, mas se eu falar... É muita coisa, pessoal, é muita coisa. A Bíblia é muito rica, né? Mas eu vou deixar por aqui, eu vou ficar por aqui hoje, mas eu queria agora que você pudesse abrir a sua câmera, seu microfone. Se não quiser abrir a câmera, não tem problema, né? Você tá aí de pijama, com todo descabelado aí, né? Eu, por exemplo, tô todo descabelado aqui. Mas eu tô aparecendo. Eu não tô com vergonha. Né? Mas eu queria que você abrisse a sua câmera aí, você pudesse fazer perguntas. Quero ver o tamanho do... Você pode falar. Eu tô descabelada naturalmente.
Calma aí, um de cada vez. Fala, Shigel. Pastor, eu quero dizer o seguinte, eu quero agradecer muito a sua vida, quero agradecer a Deus, né? Porque realmente essa mensagem de reconciliação é uma coisa que deve ser pregada mesmo, né? Amém. E veio através dessa mensagem aí, dessa mensagem do batismo, né? Dessa trindade, porque essa reconexão que a gente deseja Sim. ter, né? E ontem foi o seu aniversário, né, pastor? Ontem foi o aniversário do pastor Foi! Joel. Feliz Uhul! aniversário para ele. E quem está recebendo o presente aqui somos nós, através da sua palavra, viu? Muito obrigado mesmo, né? E a gente abre a oportunidade mesmo para as pessoas aqui poderem fazer o comentário ou mesmo até alguma dúvida, né, que tenham. Por favor. Isso, eu acho que a Virgínia queria falar, né? Na verdade, é que eu não sei se o Luiz vai falar alguma coisa ou se a Marlene está aí, mas a gente ficou com uma dúvida o ano passado não, desculpa, Aula a aula passada. passada. Você vai chegar a falar alguma coisa, Chegou a respeito da dúvida que ficou, daí a gente já pode partilhar com todo mundo. Luiz, não sei. Não pode comentar. Eu vou comentar. Até eu pedi ajuda para o pastor. A dúvida foi a seguinte, pastor, que nós não soubemos responder semana passada, aí ficamos de dar resposta para a Marlene hoje. Em Mateus 11:11, eu vou tentar projetar aqui, eu coloquei aqui só para a gente recordar, mas eu não estou acostumado com o Zoom, então eu vou tentar projetar aqui a dúvida. Está aparecendo para vocês? Tá sim. Oh, que beleza. Apareceu. Então, a dúvida da Marlene foi o seguinte, em Mateus 11:11, a pergunta que ela fez que lá está escrito que João é maior entre os homens, mas é menor no reino de Deus. O que isso significava? Então, o versículo de Mateus 11:11, digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, peraí que eu tenho que mover aqui, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Então, assim, pensando na situação onde Jesus vem falando do João Batista e ele vem falando o que vocês foram ver no deserto, e ele vai explicando sobre João Batista, que ele era um profeta. E aí você imagine os judeus que se orgulhavam tanto de serem filhos de Abraão, gostavam e gostam tanto do Moisés, eles ouvirem isso. Entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Então, o pessoal ali olhou e falou, mas o Moisés e o Abraão, mas, todavia, menor no reino de Deus. Então, qual que é a explicação? Ele foi maior do que os homens porque ele viu e participou do cumprimento das profecias. Então, os profetas, eles viam parcialmente aquilo que aconteceria. E o João Batista, ele teve a oportunidade de ver o Messias, de batizar o Messias, então ele estava ali na linha de diferenciação, onde a gente passou para um novo tempo, que é o tempo da implantação do reino, o novo reino de Jesus, que Jesus é o rei. Então, ele estava bem nesse limite. E, passando esse limite, após a crucificação de Cristo, somado a esses textos que o pastor Joel mostrou para a gente, de todas essas oportunidades que a gente tem, de 2 Coríntios, de Colossenses que ele mostrou, tem também esse texto em 1 Pedro 1, de 10 a 12, que ele explica o seguinte, foi a respeito dessa salvação que os profetas, eu estou apanhando do Zoom aqui, foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para quais apontava o Espírito de Cristo que nele estava,
quando lhes predisse o sofrimento de Cristo e as glórias que seguiram aqueles sofrimentos. Então, os profetas, eles investigaram, eles examinaram, eles estudaram e viram alguma coisinha. Então, a eles foi revelado o que estavam ministrando, mas não para eles próprios. Eles não tiveram isso para eles, eles não tiveram o benefício que nós temos do Cristo ressurreto, já assim, em carne, né? E ação do Espírito Santo do céu, coisas que até os anjos anseiam observar, tá? Então, essa é a questão, assim, o João, ele estava no limite e nós estamos um pouco depois, então nós temos a oportunidade de receber o batismo do Espírito Santo, de ter todo esse conhecimento e podemos ser reconciliadores, como o pastor Joel falou. Então, essa é a diferenciação, tá? É isso, pastor. Ué, mas você não tem dúvida, você explicou tudo. Beleza, eu acho que eu concordo sim, né, com tudo isso que você falou. Eu acho que o comentário aqui que eu estava vendo também trabalhou essa questão que você colocou aqui, né, dele ser o maior, né? Ele fala que o João, ele não tem ninguém maior do que o João, mas depois todavia o menor no reino dos céus é o maior do que ele, né? Eu às vezes eu penso, né? Isso é um comentário meu. Eu penso que Jesus, ele trouxe essa ideia no lava-pés, né? De que o maior é o que é o último, né? Ou seja, você para ser líder, você tem que ser aquele que serve, né? Então, o último do serviço, da liderança, ele tem que ser aquele que serve, né? Então, assim, o que acontece é que no reino de Deus, os valores, eles são meio alterados, né? É diferente. Aquele que entregou sua vida, que morreu pelas pessoas, se tornou o rei. A gente nunca ouve que o rei morreu pelo povo, né? A gente ouve que o rei está sentado no trono, que o rei está lá sendo protegido por todo o exército. Mas a gente nunca viu o rei dando a sua vida para salvar o teu povo. Então, assim, talvez essas diferenças de valores dentro do reino de Deus traz uma outra ideia, uma outra perspectiva para a gente de valores do reino nas nossas vidas, né? E talvez a gente possa olhar que dentro da igreja nós vivemos uma igreja multigeracional, multissocial, né? E essa multissocial significa que nós somos todos iguais, não tem um que é maior, que é menor, né? Eu gosto de pensar que Deus, quando ele olha de cima, ele não vê quem é mais alto, quem é mais baixo, né? Acho que a única diferença aqui é um tem cabelo e outro não, né, Chico? Mas assim... É verdade. Quem não tem cabelo, grandes vantagens, viu? Você não sabe que é bom. Brilha mais, né, Chico? Opa! Então, para Deus, quando ele olha lá de cima, não tem diferença, né? Deus não vê diferença, nós somos todos iguais. Alguém quer falar? Alguém riu de mim. Ah. Mas é verdade, porque essa questão do ser humano, o ser humano sempre olha para aquele que é mais poderoso, é mais rico, é mais isso, é mais aquilo, que vai receber sempre os benefícios. Mas para Deus não é assim, né? Então, realmente, essa questão do menor, né? Menor do reino dos céus, é aquela questão das pessoas que realmente têm essa ideia de que a gente pode passar o nosso... Pode passar todo o presente que Deus tem, né, para aquelas pessoas que precisam mesmo, aquelas pessoas que têm, não é aquelas pessoas que têm valor, mas todos nós somos iguais. A dor da barriga é a mesma, tudo, né? Então não tem realmente grandes diferenças.
né? A não ser Jesus Cristo. Mas só porque você é rico, só porque você tem poder, não quer dizer que você seja maior, porque todos nós vamos morrer de uma hora para outra, né? Independente de qualquer coisa. Alguém mais tem algum comentário para fazer? Quer falar alguma coisa? Eu acho que, pastor, ficou naquilo lá, hein? Será que respondeu a pergunta da Marlene? Ela está aí, né? Eu entendi que a resposta estava boa. Foi explicar ali, né? Mas Eu achei muito boa a Eu resposta acho que também, foi viu? bem Muito boa a explicado, né? colocação. Foi muito bem a explicado. Eu, Marlene, pelo menos, entendi muito bem. a Marlene abriu o microfone. Quer falar, Marlene? Fechou o microfone de novo. Agora. Oi. Pode falar, estamos ouvindo. Tá dando para ouvir? Tá sim, Sim, pode sim. falar. Sim, deu para entender. Agora deu para entender. É que às vezes eu busco em estudos bíblicos que tem na internet e já encontrei coisas assim, mas eu acho que é assim, coisas que não tá certo, porque eles falam que João Batista seria um anjo encarnado, mas isso não condiz com a palavra de Deus, creio eu. Mas eu entendi agora, sim. Beleza. Graças a Deus. Obrigada. A Bianca tá, Viu? a Bianca tá perguntando aqui aquele versículo de Gênesis que fala sobre o castigo da serpente, da mulher, causado por pecado. Deus já estava falando e se referindo ao plano de salvação? Sim. Sim, quando ele chama o descendente pisará na cabeça da serpente, já está falando sobre o plano de salvação. Então, ao mesmo tempo que o homem pecou e se desconciliou de Deus, Deus já começou a mexer os pauzinhos para que o plano da salvação pudesse ser concretizado. Tá? Mais alguma pergunta? Tem um comentário da Bianca, que lindo, né? E assim, que a gente vê o controle de Deus, a questão de Jesus Cristo vir, de ter a crucificação, não foi um arranjo que Deus fez. Deus sabia que isso ia acontecer e ele tem o controle disso, né, pastor? Amém, amém. Tem uma outra pergunta aqui legal, que falou assim, o batismo começou com João Batista ou já havia isso antes, né? Antes, no Velho Testamento, existem vários momentos de batismo. Eles consideravam o batismo, na verdade, o lavar-se para entrar na presença de Deus. No tabernáculo, no templo, existia a bacia de lavar, de se purificar. Toda essa questão de purificação tem a ver com o batismo. O batismo de João era chamado de batismo de arrependimento, justamente por causa do batismo do Velho Testamento, que era o quê? Era o lavar-se para poder entrar na presença de Deus, né? Quando eu fui para Israel, eu conheci uma cultura judaica que escreveu os manuscritos do Mar Morto. Eles transcreviam a palavra de Deus, e toda vez que aparecia a palavra de Deus, eles largavam a caneta, eles iam se lavar, tomavam banho, né? Tipo, era quase um batismo, eles tinham que se purificar para poder escrever a palavra Deus. Aí ele continuava a escrever até aparecer a palavra Deus de novo. Aí quando aparecia Deus, aí eles iam se lavar, e aí imagina que ia gastar de água no deserto, né? Mas assim, já existia assim o conceito de batismo, e também, sabe, Gustavo, é bom você perguntar, eu não sei aqui quantos já enfrentaram um conflito entre batismo infantil e batismo nas águas. Tem gente que eu não concordo com o batismo infantil, eu acho que o batismo tem que ser na sua consciência, se você batisma quando é criança, você obriga a criança a ser cristã. Assim, eu tenho uma opinião muito bem formada, inclusive
Pastor Daniel Yoshimoto me mostrou no caderno de disciplina da Metodista Livre que nós, Metodista Livre, podemos batizar as crianças. Nós podemos batizar as crianças, né? Então, o batismo infantil, na verdade, ele é o quê? Exatamente a circuncisão que os judeus faziam no povo semita. Então, ao 8º dia, quando nascia um menino, homem, ao 8º dia eles faziam um culto, uma cerimônia que fazia com que esse menino se recebesse uma marca, né, que era cortar o prepúcio do pênis do menino, e essa marca não era só uma operação da fimose, mas era uma marca de pertencimento, de falar assim, você é do povo de Deus, nós te aceitamos como membro do povo de Deus, e isso também tem o significado de batismo. Por quê? Porque quando nós somos batizados, nós temos que ser batizados na igreja em que a gente pertence. Eu não posso chegar e falar assim, queria ser batizado pelo pastor Binho lá em Sorocaba. Posso? Não, não pode. Por quê? Porque se você pertence à igreja da vila, você tem que ser batizado na igreja da vila. Se você pertence à Imel de Sorocaba, você tem que ser batizado na igreja Imel de Sorocaba. Por quê? Porque o batismo também tem um símbolo, um significado de pertencimento. Então, quando você é batizado, você pertence àquela igreja. E isso também tem a ver com, antes do batismo ser instituído, o batismo das águas, o batismo no Velho Testamento já tinha todos esses conceitos sendo colocados até para nós hoje. Tá bom, Gustavo? Não sei se eu ajudei, mas a ideia era essa. Ô, pastor, Esclareceu será muito. que é por isso que a católica já batiza as crianças desde bebê, então? Exato. A Igreja Católica, ela é uma sequência da Igreja primitiva, né? Às vezes a gente considera assim, os católicos um erro, um desvio nosso, mas não. Muitas vezes, eles seguem os conceitos da igreja primitiva até mais melhores do que os da igreja evangélica. Então, por exemplo, tem uma coisa que se faz entre o carnaval e a Páscoa, que a igreja católica presta uma atenção até hoje, que é um negócio chamado quaresma, né? E a quaresma não é uma coisa da igreja católica, é uma coisa da igreja primitiva. Porque lá nos primeiros séculos, as pessoas queriam se preparar para a Páscoa. Então, o que eles faziam? 40 dias eles se preparavam, se purificavam, eles intensificavam a vida deles com Deus para que no dia da Páscoa eles pudessem celebrar. Né? Então, eu vejo assim, eu não vejo a Igreja Católica como uma igreja evangélica bizarra que deu tudo errado. Não. As diferenças deles com a gente são poucas. Né? Eu vejo mais conexões do que dissensões, entende? E aí a igreja da vila, quem é da vila que está de prova, nós fazemos a quaresma, é o 5º ano que a gente vai fazer a quaresma na nossa igreja. 40 dias de jejum, 40 dias de devocional, toda a igreja junto, 40 dias de oração, todo mundo junto, com pedidos de oração, todos juntos e compartilhamento entre as pessoas. Cada pessoa da igreja da vila escolhe um item para jejuar durante 40 dias. Ou é refrigerante, ou é internet, ou é, sei lá, só não pode jejuar da esposa, né? Mas assim, mas a gente faz um jejum durante 40 dias para a gente poder se purificar, para que no dia da Páscoa a gente celebre com toda a nossa intensidade. Por quê? Porque para a igreja cristã, o evento mais importante do ano nunca deveria ser o Natal, nunca. O evento mais importante do ano, não tenho nem sombra de dúvidas, que é a Páscoa, né? Então eu penso que realmente a Igreja Católica traz essas coisas da Igreja primitiva e o batismo infantil na Igreja Católica tem a ver com essa continuidade da Igreja primitiva dos primeiros séculos e eles fazem isso até hoje, né? Acho que não precisa ser exatamente igual, mas também a gente tem que tomar cuidado com esses pontos divergentes que podem se tornar pontos de discussão e de contrariedade entre um e outro, né?
E eu não vejo, eu amo demais os Uhum. irmãos católicos, eu tenho amigos padres, super amigos que eu bato papo com eles e me dou super bem. E por incrível que pareça, muitos católicos têm entrado na minha igreja, né? Muitos católicos. Eles falam assim, poxa, o católico, a igreja católica é a sua, não é diferente, mas tem uma coisa aqui que tem mais do que lá, eu quero o daqui. E aí eles ficam aqui, entendeu? Então, assim, eu não fico roubando membro da igreja católica, mas às vezes as pessoas sentem a diferença. Mas querem ir para a igreja do Senhor. Pode vir. O pessoal da igreja que quiser vir, pode vir. Pastor, tem uma pergunta aqui da Marlene, outra pergunta da Marlene sobre batismo. Né? Ela está dizendo, Me me batizei. batizei na neopentecostal. Preciso me batizar no IMEL ou não? Na igreja Depende do metodista, que... no caso. Eu acredito assim, depende do que você entendeu sobre o batismo da igreja neopentecostal. Então, a igreja neopentecostal, às vezes, dependendo de qual que você foi batizado, tem uma divergência muito grande de linhas teológicas. E aí, a diferença de linhas teológicas fazem com que, por exemplo, a igreja metodista livre não aceite a transferência do batismo que você teve na outra igreja para a nossa igreja. E nesse caso, talvez você precise batizar na igreja metodista livre. Mas isso é melhor você conversar com o seu pastor, né? Vai lá com o seu pastor e conversa com ele. Olha, eu vim da Igreja Internacional da Graça, fui batizado nas águas lá, eu queria te perguntar se eu preciso batizar de novo. E aí eu penso assim, né? Cada pastor local decide o andamento dos membros da sua igreja. Eu posso te dar o ponto de vista, né? Esse é o meu ponto de vista, né? Eu acredito que, dependendo do seu conceito de como que você entendeu o batismo, né? E como que a Igreja Internacional da Graça pode transferir o batismo para a Igreja Metodista Livre, se pode ou se não pode, tudo isso precisa ver lá na secretaria e com o pastor da sua igreja. Conversa com ele e ele vai te dar uma boa orientação, porque os pastores de vocês são fantásticos, amo demais eles. Que ótimo, boas reflexões aqui hoje, hein, pastor? Muito bom. O nível do estudo foi ótimo. Alguém mais tem alguma pergunta para fazer? Alguma participação, comentário? Mas realmente foi muito bom, viu, pastor Joel? Pastor Joel. Ficamos Aqui, ó, tem uma felizes. pergunta. Aqui, ó. Será que a gente pode, nós da Metodista aqui de Sorocaba, a gente pode participar junto com o senhor da Quaresma? Claro que pode, claro que pode. Olha o que acontece, né? A gente tem uma apostila, né, sobre a da Quaresma. A Quaresma ela vai acontecer através das células também, mas vocês de Sorocaba, vocês fazem o grupo com vocês mesmos, entre vocês, como se a igreja de Sorocaba fosse uma própria célula, e vocês se organizam. Por quê? O que acontece? Nós vamos fazer uma devocional juntos. A gente fez uma divisão do Evangelho de João em 40 dias. Vão ser 40 dias de devocional. Todo mundo vai ler o mesmo texto e fazer a mesma devocional. E aí tem a explicação nesse caderninho como que funciona a meditação em cima dessa devocional, né? E aí cada pessoa vai escolher algo para jejuar durante 40 dias, né? Ninguém vai impor isso para você, você que vai escolher o que você vai jejuar, né? Às vezes as pessoas, o que eu faço, né? Dentro da minha célula, das células da vila, eles falam pro líder da célula que jejum que eles estão fazendo, né? Às vezes quando você compartilha aquilo que você está jejuando, te dá um ar de compromisso, né? Eu lembro que uma filha minha fez o compromisso de não comer McDonald's durante 40 dias. E aí, assim, né? E cada um escolhe o que você quer fazer, né? E desde as criancinhas até todas as pessoas têm tentado fazer a Quaresma, né? E é tão legal porque você vê um fazendo, outro fazendo, né? E aí dá um ânimo na gente, né? Tem gente que esquece, né? No meio da Quaresma come aquilo que tinha falado que não ia comer.
Mas não tem Mas problema. sem comer McDonald's, 40 dias é fácil. É muito fácil. É, para você, né? É, pra mim também. A minha filha, na última semana, ela falou assim, pai, eu já esqueci o gosto da batatinha frita. Aí, para não pecar, vai no Burger King, né? Eu quero ver. Pior, cheguei que eu fiz isso. Eu falei, ó, Teté, né? Eu falei pra minha filha assim, vamos no Burger King, né? Não é McDonald's. Falei, ah, pai, fala sério, né? É a mesma coisa. Ela não quis. Mas é isso, pessoal. Eu posso mandar, já que vocês estão fazendo esse estudo bíblico juntos, semana que vem, no meu culto, eu vou fazer a explicação geral de como que se faz a quaresma, e a minha pregação de domingo vai explicar como que é a devocional que vocês vão fazer durante 40 dias, né? Eu sei que vocês têm o culto de vocês, faz o culto de vocês, eu mando a apostila para o Shigeu e o Shigeu distribui para quem quiser, tá bom? Eu vou mandar só para um, aí vocês pedem para o Shigeu distribui e pega para quem quiser. E aí vocês fazem a quaresma e se preparam para a Páscoa, que para mim a Páscoa é o momento mais importante de todo o ano para o cristão. Tá bom? Tá ótimo. Tá bom. Muito bom. Pastor, mais uma vez Pastor, dá um agradecemos, beijo na viu? Teté, tá? Mas sim. Mais uma vez agradecemos a Saudade aula, dela. foi muito boa mesmo. Feliz aniversário mais uma vez, né? Pela data de ontem. Espero que Deus possa te abençoar muito, cada vez mais. Espero que você tenha gostado dessa experiência de estar conosco aqui. E talvez a gente convide outras vezes. Então, eu quero deixar Muito o bom, convite aqui pessoal. já, viu? Por favor, por favor. Quando tiver uns assuntos cabeludos, aí me chama. Ah, não é comigo não, viu? Cabeludo, pode esquecer. Mas eu chamo, eu deixo para você mesmo, tá bom? Tá, joia, então. Gente, muito obrigado mais uma vez a todos, viu? Espero que todos tenham aproveitado bastante, eu aproveitei muito, e que Deus possa abençoar muito sua vida, pastor. E eu gostaria Amém. de pedir que o senhor pudesse nos orar para terminar essa reunião aqui. Amém, amém. Agradecendo esse momento. Prazer. Maior prazer. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque a IMEL de Sorocaba é uma igreja que está buscando da Tua Palavra, que quer conhecer mais da Tua Palavra. E obrigado, Deus, por esse grupo de estudo bíblico. Eu sei que não é fácil. Às vezes bate uns cansaços, às vezes a gente não está com vontade. Mas, Deus, eu oro, Pai, para que a palavra de Deus, a Tua Palavra, Deus, que para muitos de nós ela tem se tornado um instrumento, Pai. Mas eu oro, Pai, para que a Tua Palavra não seja um instrumento, seja um alimento, Pai. Que nós não consigamos viver sem a Tua Palavra, Pai. Deus, que o Senhor possa estar colocando nos nossos corações esse anseio, essa vontade de querer mais e mais da Tua Palavra, Pai. E eu enxergar a necessidade que nós temos de mergulhar na Tua Palavra, de conhecer a Tua Palavra, de viver a Tua Palavra, de amar a Tua Palavra. Obrigado, Deus, pela igreja de Sorocaba, que o Senhor continue derramando graça, que o Senhor continue abençoando e guiando eles no Teu caminho, na Tua Palavra e com o Teu Espírito Santo. Oramos tudo isso agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, viu? Obrigado aos irmãos também da Igreja da Vila Mariana também que estiveram aqui. Amém. Muito obrigado, viu? Deus abençoe Valeu, a todos. pessoal. Valeu. Deus abençoe. Ótima semana para vocês. Amém. Ô, pastor, Pode falar. pastor, o senhor gravou? Gravei. Eu vi que tá rec ali. O senhor Gravei. gravou? Eu O senhor vou manda mandar para mim, por favor? Eu vou mandar pro Shigeu, aí quem quiser pega com o Shigeu, pode ser? Sim. Ele vai ser o meu ponto de contato aqui, tá? Ah, beleza. Eu vou mandar em áudio Tá e bom. depois o Shigeu me dá um e-mail para eu tentar mandar ele pelo e-mail vídeo, tá? Mas o Ok. áudio é certeza, é pequenininho, cabe no WhatsApp, tá bom? Deus abençoe, pessoal. Até a próxima. Amém. Deus abençoe. Tá bom. Amém, Tchau, pastor. tchau. Obrigado, viu, pastor? Muito bom. Deus abençoe.